Agora é com vocês. Vamos, Senhor! Oi, gente. Vou falar aqui sentada porque eu sou essa pessoa. É o seguinte, eu não estava preparada para falar nada, achei uma roubada, mas de qualquer maneira, eu estou vindo aqui para falar sobre a campanha que a gente está fazendo na minha Sampa, em conjunto com diversas pessoas. Eu sou a Clariana, para quem não me conhece. Eu acho que às vezes as pessoas não me conhecem. Essa campanha chama Busão 0800. É uma campanha que, nesse momento, ela está pressionando as candidaturas da prefeitura a inserirem nos seus planos de governo a tarifa zero todo dia na cidade de São Paulo, mas ela é uma campanha nacional. Ela está acontecendo em João Pessoa, Recife, Salvador e diversos lugares. Recife eu posso citar, são 9 cidades que têm essa campanha. E aqui em São Paulo, a gente quer que a tarifa zero todo dia e que ela seja implementada a partir desse projeto. Então, tem material da campanha ali, é só pegar lá, tem um QR Code, entra, pressiona as candidaturas para que elas coloquem a tarifa zero todo dia nessa cidade. E tem esses materiais, a gente está distribuindo algumas coisas. Amanhã a gente também está na Paulista fazendo algumas paradas. E se vocês passarem pela Fradique, a Cardeal, talvez vocês vejam uma coisa bem grande, um grande lambe lá, falando sobre a campanha também. A gente acha, nós, os coletivos, a minha Sampa e essas pessoas, que a tarifa zero é fundamental para que a gente tire um pouco e combata principalmente a crise climática. Isso é uma das coisas que a gente faz na minha Sampa. A gente tem diversos trabalhos e atua pela cidade, falando pelo direito à cidade, entre outras coisas. E é isso, gente. Boa sorte. Esse livro é maravilhoso. Esse foi construído com muita diálogo, alegria, essas coisas, né? Mas eu acho que todo esse trabalho, assim, essas campanhas, isso que a gente está fazendo, não existiria se o Daniel não tivesse feito o levantamento coletivo sobre as cidades que têm tarifa zero e todas as coisas que a gente faz aqui junto, em conjunto. Acho que tarifa zero também é juntar pessoas para fazer e transformar a sociedade de alguma forma. É isso, gente. Olá, boa tarde. Meu nome é Ani. O Dani me convidou aqui para falar hoje em nome do Tarifa Zero BH, um movimento magnífico que várias pessoas em São Paulo não conhecem, porque, meu Deus, se é fora de São Paulo não existe. Eu sou uma pessoa não binária. Hoje eu vim com os meus pronomes escritos. Vocês podem me tratar de ela, de ele, de elo. Me tratem de D, tipo as falas convolutas de Ani, a relação esquisita de Ani com gênero. Palavras neutras, tipo triste, pobre, fumante. Dito isso, eu queria falar uma coisa inicialmente. Assim, o Tarifa Zero BH é um movimento que está aí há mais de uma década na pauta pelo transporte gratuito, universal e de qualidade. E ao longo de uma década, o Tarifa Zero BH fez muitas coisas. Protestou contra o aumento, barrou o aumento, tentou barrar na justiça, não conseguiu, apanhou da polícia, calculou tarifa, colou com uma galera na maior favela de Belo Horizonte para poder criar uma linha de ônibus que está lá sendo magnífica, gravou marchinha de carnaval, traduziu livro, fez um monte de coisa. E eu acho que isso é representativo do que são os movimentos que trabalham com a pauta da tarifa zero. E aí, eu vou falar só 10 minutinhos, mas eu vou sentar porque eu nasci cansada, né? Eu trouxe aqui um monte de coisa que eu achei na minha casa, assim, hoje à tarde, que é o que as pessoas constroem ao longo de muitos anos nessa pauta. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que o movimento é uma representação disso. Eu sou uma pessoa transporte... Eu estou com uma meia transporte público, tá? Sou magnífico. E aí a gente vê milhares de coisas. Eu tava falando com o Dani... Eu sou muito chique, então eu li antes o livro. O Dani cita o Bifo, que é um escritor italiano da autonomia. E aí eu trouxe esse livro aqui, que é sobre um movimento contra uma linha de trem de alta velocidade na Itália, e cita esse mesmo cara. Assim, a gente está muito conectado em muitos lugares, com muitas pessoas. Eu trouxe esse quadrinho aqui, que está sempre em feiras, que é sobre a desconexão do transporte coletivo, que é isso que a gente passa, fica horas em pé, é ruim, é caro, etc.
Trouxe adesivos do Tarifa Zero, e isso aqui é só um micro pedacinho de onde a gente tá vindo. E eu acho que é importante dizer que o Dani é muito generoso no livro dele, né? Então ele fala, eu só estou aqui passeando, mas o Dani é coordenador da Fundação Rosa Luxemburgo. A Rosa teve um papel fundamental nos últimos anos em construir uma coalizão nacional que debata a Tarifa Zero. Foi com o trabalho da Rosa que a gente trouxe, o Dani, né? Eu tava só lá pegando ônibus. Gente de todos os lugares do Brasil, gente de fora, para debater essa pauta, para conseguir trazer outros argumentos, outros discursos, e isso é uma coisa muito fundamental. E também para inserir a pauta da Tarifa Zero dentro de uma discussão mais ampla sobre transporte, que a gente anda a pé, a gente anda de bicicleta, a gente tem carro, a gente lida como pode com a cidade. E é muito emocionante estar aqui hoje, assim, obrigado mais uma vez, porque eu vejo que a história do Tarifa Zero é muito entremeada nos últimos anos à história da Fundação Rosa Luxemburgo. A gente traduziu esse livro junto, a gente colou nos eventos em conjunto, a gente conheceu o Plan Canu, que é o Tarifa Zero da Suécia, e foi magnífico, e eles vieram de shortinho e chinelo falar do movimento deles lá no frio, assim. E eu acho que isso diz muito sobre como a gente constrói movimento, assim. E eu acho que o livro do Dani traz um apanhado muito fundamental de aonde a gente chegou. Eu acho que as pessoas perdem de vista que depois de junho de 2013... Não, por favor, vamos parar de falar de junho de 2013. Não aguento mais. Passou uma década, e nessa década um monte de gente fez um monte de coisa. E a gente precisa desse apanhado. Eu tenho pra mim hoje que se em 2013 a gente soubesse e entendesse o que a gente sabe hoje, tinha Tarifa Zero há uma década nesse país inteiro. Assim, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. E isso é muito precioso, assim, o caminho que a gente percorreu até aqui, e eu acho que o livro do Dani traz exatamente isso. Ele mostra o caminho que a gente percorreu, e ele descreve bem as coisas que estão no meio do nosso caminho. Um processo de uberização, a violência do trânsito, a morte dos motoqueiros, dos entregadores, um problema de achar que carro autônomo e carro elétrico vai resolver os nossos problemas. Alguém me pergunte mais tarde o que eu tenho contra ônibus elétrico, recomendo, tá? Eu faço um espetáculo, assim. E como que essas não são soluções, assim, do que a gente está falando. E aí, eu queria trazer 2 elementos, assim, pra gente conversar, numa perspectiva dos movimentos mesmo, assim. Eu acho que a gente tem que ser honesto com nós mesmos e entender as nossas limitações e entender por que nunca a pauta da Tarifa Zero esteve tão em alta como agora. Mais de 100 cidades têm Tarifa Zero. Ricardo Nunes, entendeu? Nenhum representante da União Soviética do mundo fez. Várias outras pessoas, várias outras capitais estão fazendo. É uma coisa que a gente não vê há uma década. E, ao mesmo tempo, os movimentos que fomentam essa discussão estão extremamente desarticulados. Muito mais do que ao longo de outros anos, assim. Eu acho que é uma reflexão que a gente precisa ter e fazer. E, por fim, uma outra coisa que eu acho que é importante é que o que os movimentos fizeram nesse tempo todo. Inclusive, vários nadas, né? Não estou dizendo que os movimentos fizeram tudo, não, assim. Mas fizeram algumas coisas. Uma delas foi pegar a Tarifa Zero e colocar para dentro do discurso. Então hoje, quando você pega ônibus aos domingos, aqui em São Paulo, e tu bota o bilhete único, tá escrito Tarifa Zero, sacou? Tipo assim, a palavra, o termo, tá tão entranhado no discurso público que até no governo Ricardo Nunes ele está presente, assim. E isso é fruto de um trabalho de pegar um conceito que é a Tarifa Zero, ao mesmo tempo, ela é uma grande utopia, de uma outra cidade, um mundo diferente, mas ela é uma política pública, entendeu? Você pode ir lá e implantar. Assim, não é, uau, fazer foguete para ir para Marte, não. Assim, dá para fazer. Assim, os governantes são estúpidos, eu sou uma pessoa do autonomismo, sorry, então eles não fazem. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é, 10 anos nós trouxemos isso. Entre vitórias e derrotas, mas nós trouxemos. E aí, quando daqui a 10 anos o Dani escrever um outro livro, a gente vai falar de quê? Do que a gente tem diante de nós agora e dos desafios que a gente tem. Então, assim, vamos fazer Tarifa Zero? Beleza. Como que paga? Porque do jeito que o Nunes está fazendo, é meio zoado. Assim, depois a gente pode falar sobre isso se a gente quiser. Não é desse jeito que se faz. Mas então como faz? Quem está pensando como faz? Quem está tentando? Por que as cidades menores avançam de uma maneira que a gente não entende, porque não é a nossa maneira de fazer política. É uns prefeitos aleatórios, que fazem umas coisas aleatórias, e é massa, mas por que não é o nosso meio? O que está acontecendo com os governantes e os wannabe governantes do nosso campo? Essas são perguntas que eu acho que a gente tem que se fazer, e eu acho que uma vez que a gente, os movimentos,
trouxe essa discussão, colocou essa discussão para jogo, é nosso lugar, enquanto nós, as pessoas, debater como vai fazer. Porque não é de qualquer jeito. E a gente, hoje, eu acho que a gente está numa posição de controle de narrativa. A gente fala de tarifa zero, Dani escreve um livro sobre a tarifa zero, Clariana lança uma campanha sobre a tarifa zero, tá em pauta. Então agora a gente tem que ser bom e articulado o suficiente para entender como a gente vai fazer. Então, assim, a gente vai fingir que empresário de ônibus não tá aí sendo processado por causa do PCC? Nós vamos ignorar esse fato? Nós vamos falar que ônibus elétrico é a caralha da solução para todas as coisas? Não, né? Ok. Então nós temos que falar de como é que vai ser. Eu sou grande partidário da gente ser propositivo, dizer como é que a gente vai fazer. E é isso que o livro do Dani se propõe a fazer. Ele discute as opções que a gente tem de financiamento, os entraves, como as pessoas estão fazendo, o que funciona, o que não funciona. É um estudo minucioso de como é que a gente está avançando. E aí, em 10 anos, a gente vai estar aqui de novo para falar de como a gente fez e obrigou os nossos governantes pelegos a fazer. Então, eu queria muito trazer isso, e aí, por fim, eu vou parar de falar, tá? A outra coisa que eu queria trazer é uma percepção, assim, do que é construir em conjunto. Eu acho que toda luta é todas as lutas. Hoje está tendo caminhada em defesa do direito ao aborto, que é uma das maiores catracas que a gente tem na nossa vida hoje. Ter útero é uma desgraça para a vida. E é muito importante que a gente entenda isso. E eu acho que é nos movimentos, na praxis do fazer, que a gente entende isso. Então ninguém tem uma pauta só e não pensa nas outras. A gente está sempre debatendo as outras coisas. Não tem como a gente falar de tarifa zero e não falar do racismo estrutural que devasta as nossas cidades. Não tem como a gente ignorar o fato de que, inclusive dentro dos movimentos, a maioria das pessoas que falam são homens cis. E quem é a maioria das pessoas que pegam ônibus? Cadê essas pessoas para conversar com a gente? Essas são questões importantes que eu acho que cabem da gente pensar, mas pensar junto. Então, vou dar um exemplo, beleza? Do que eu tô falando, para não ficar, meu Deus, a doida dos abstratos. Eu acho que se a gente tivesse um prefeito, por exemplo, o menino Muffin, ele fosse eleito, como a gente faz para ter tarifa zero? Não adianta o prefeito falar, vou fazer, porque essa é uma cidade infinita. Ninguém conhece tudo nessa cidade. Não existe essa pessoa. Ou então menos um burocrata da SP Trans que está há 80 anos falando que tem que fazer viaduto, entendeu? Não me gasta. Então o que é para fazer? Vamos começar lá na ponta. A gente vai em cada CEL, em cada UBS, em cada escola, com 4 mapas A1, enormes. Um com a cidade de São Paulo, um com o desenho das linhas do transporte coletivo de São Paulo, um com as linhas daquela região e um em branco, para a gente desenhar o que a gente precisa. Então, eu conheço bem a situação do transporte do lugar onde eu moro. Mas onde você mora, eu não sei o que tá rolando. É São Paulo, cara, não dá. Fosse uma cidade menor, também não ia dar. E aí, vamos pensar em como as pessoas se locomovem. Para onde as pessoas querem ir? Como elas querem ir? Vamos fazer tarifa zero, igual a Erundina fez, lá na cidade de Tiradentes, para levar as pessoas pro trem? Que é um meio de transporte eficiente, não poluente? Porque aí é isso, né? Ai, propaganda de carro elétrico, blá, não sei o que lá. Sabe quem é um meio de transporte não poluente? A caralha da CPTM, que o governador quer vender e a gente ignora a existência. Tá lá, transporta 3.000 pessoas um trem. Sozinho. A gente sabe que horário de pico é facilmente umas 4.000, né? Não vamos entrar no mérito. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que nada a gente faz sozinho. Tem que ampliar. Nenhum movimento vai fazer nada sozinho, nenhuma organização vai fazer nada sozinha. E eu acho que é um privilégio nosso, que foi o Dani que escreveu esse livro. Porque ele esteve lá, em todas essas articulações, trabalhou duro para que elas pudessem acontecer e sigam acontecendo. Então eu acho que quando vocês forem ler esse livro, vocês vão ter uma visão muito genuína e muito generosa do que tem sido esse processo. E aí a última coisa que eu queria dizer sobre leiam o livro... Eu sou mais ou menos analfabeto, né? Ler foi muito difícil, eu gosto de figuras, mas enfim... A outra coisa que eu queria dizer é a seguinte. Quando a gente tem um pedaço importante do livro que o Dani fala de carros autônomos e da velocidade. E eu acho que ser muito rápido é uma marca da nossa sociedade. Então, quando a gente se locomove, uma das marcadores fundamentais da locomoção é quem se locomove rápido e como, e quem não consegue se locomover rápido e por quê. É muito importante que a gente tenha em mente que a gente discute tarifa zero de uma cidade que existe aqui e agora. Então é importante que a gente entenda, por exemplo, que uma das coisas fundamentais para a gente ter mais tempo é trabalhar menos.
tenho que trabalhar 6 horas e olhe lá, entendeu? Assim, a gente precisa de uma lógica em que se locomover mais lentamente é uma escolha. E não uma imposição de um sistema em que o ônibus demora e fica preso no trânsito porque não consegue pintar a porra do chão para fazer uma faixa de ônibus, que não é nenhuma tecnologia misteriosa, não. É só pintar o chão. A gente pode ir lá fazer isso agora, inclusive. Então, eu acho que essa é uma discussão importante que o Dani traz, que é de falar da cidade enquanto um todo. Ela precisa de ser concebida enquanto um todo. É difícil, porque requer que a gente amplie as nossas conversas com outras pessoas, de quem a gente não gosta muito, que tem umas opiniões lixo na internet, entendeu? É difícil, mas é essencial. E eu acho que o fato do Dani ter escrito esse livro, que retoma tudo que tem sido feito até aqui, que fala sobre o que dá para fazer e como tem sido feito, é um pouco sobre isso. Vamos conversar, vamos ampliar. Porque já tem muita gente fazendo muitas coisas. A gente pode avançar. Uma das coisas mágicas da Tarifa Zero, e com isso eu vou concluir, é essa que eu estava dizendo. É uma utopia para pensar um novo mundo. É uma ideia de abundância. É uma ideia de que eu posso ir, vir, mas eu posso estar nos lugares. Eu posso ter um terminal de ônibus que é um lugar de convivência, de serviço público, de atenção. Gente, aonde tem um banco, tem uma pessoa sentada, sacou? É sobre isso, assim, é estar nos lugares. Isso é muito crucial e essa é a mágica dessa utopia. Já tem um caminho trilhado para ela passar a ser uma política pública emancipatória. Eu acho que o caminho é esse e eu acho que a gente tem, diante de nós, a oportunidade de avançar, inclusive ameaçando as caralhas dos políticos eleitos que vêm aí. A gente pode construir melhor. Eu acho que o livro do Dani é mais um pedaço nesse caminho. Obrigado por esse livro. Obrigada, Rosa Luxemburgo. Obrigado, Andréas, por ter escrito todes na introdução do livro. Te amo. E é isso. Parei de falar. Obrigado. Estamos na luta. Obrigado. Difícil falar depois de Ani. Difícil falar depois de Ani. E difícil falar vendo tantas caras queridas, tantas pessoas queridas, de lugares diferentes, de fases diferentes da minha vida. É muito especial estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho do que foi esse livro. A proposta que a gente fez aqui é de fazer uma breve apresentação do livro, tá? Então eu vou contar um pouquinho, depois eu vou chamar no palco o Lúcio e a Jo para comentarem aí um pouco do que foi, se faz sentido, se não faz, e aí eu apresento ela e ele daqui a pouquinho. Eu queria começar mostrando alguns slides. Cauê, se puder passar para o primeiro. E de saída também já agradecer o Cauê Amene, da editora Autonomia Literária, que merece muitos aplausos, não só por esse trabalho, pelo trabalho que a gente vai apresentar aqui hoje, mas por ser uma editora parceira da Fundação Rosa Luxemburgo em muitos livros e debates que a gente tem colocado. Eu estou partindo de uma premissa que é a ideia da mobilidade como um direito, tá? Em oposição à mobilidade como mercadoria. O primeiro livro que eu escrevi, que acabou, era sobre isso que eu ia falar. O primeiro livro que eu escrevi acabou. Ele, na verdade, foi escrito em 2019, ele chama Passe Livre, As Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. É esse livro aqui, que talvez esse seja um dos últimos exemplares mesmo, Vinícius, guarde-o com carinho. Mas uma das decisões que a gente fez para escrever esse livro é porque esse livro estava esgotando. Talvez ainda tenha alguns exemplares, o Cauê vai até checar, mas é um livro que saiu em 2019, quando a gente tinha 14 experiências de tarifa zero identificadas no Brasil. Desde então, desde 2019 até aqui, a coisa mudou completamente, e eu me propus eu vou dar uma atualizada no livro e a gente imprime mais. E eu comecei a fazer isso e virou um trabalho impossível, porque tudo mudou. As coisas mudaram de maneira significativa e a gente tem uma nova realidade para olhar. Então, eu vou apresentar alguns slides. Cauê, próximo slide, por favor. Eu vou apresentar alguns slides aqui com um pouco da ideia do que está colocado no livro.
Tá? Então, começar com uma breve conceitualização. Não sei se você consegue alinhar um pouquinho mais para cá. Se não der, tudo bem, a gente vai... Mas um breve conceito, o que é a tarifa zero, e aí eu parto de uma definição que um geógrafo polonês, que é um pesquisador da Universidade de Bruxelas, chamado Wojciech Klebowski, ele propõe lá em 2018, tarifa zero é quando o sistema atende todas as pessoas em toda a rede, tarifa zero universal, todas as pessoas em toda a rede o tempo todo. Se não for assim, é parcial. A gente tem um esforço da NTU, que subitamente, o sindicato patronal das empresas de transporte, que subitamente adquiriu um interesse na tarifa zero agora, e o mapeamento que eles fazem, que é um mapeamento paralelo a esse, que vai ser apresentado aqui, ele identifica 136 experiências, porque eles consideram também experiências parciais. Eu acho que é muito mais do que eles têm ali no radar. A gente não começou a mapear as experiências parciais justamente porque você tem muita coisa. E não custa lembrar que o Brasil é um exemplo mundial em política de passe livre por conta da gratuidade para quem tem mais de 65 anos. É uma política incrível, uma política que a gente não dá o valor devido, talvez porque ela já seja tão naturalizada, mas isso é um fato incrível para a gente comemorar. Então, se for considerar, a gente tem tarifa zero parcial em todo o Brasil, já para sair com uma premissa. O livro em si ele fala da tarifa zero universal. Próximo slide, por favor. Onde eu começo falando de um tema que assim virou quase um lugar comum, e esse é o título do capítulo, não existe almoço grátis. Que é o que a gente mais ouve quando começa a falar em tarifa zero. Assim, sempre que tem um neoliberal, se tiver um neoliberal aí, tá ali, não existe almoço grátis, não precisa nem falar. Mas sempre que tem um neoliberal, ele sai com essa, mas não existe almoço grátis. E é muito curioso, porque quando a gente fala na construção de um rodoanel, na construção de uma ponte gigante, de um túnel, ninguém fala, mas esse dinheiro vai sair de onde? A gente está falando de bilhões. Mas ali é só uma obra, Daniel. Não. Cara, o custo para a manutenção da infraestrutura pensada para carros e motos, ele é gigantesco. A gente acabou de passar, de novo, vou falar com aspas aqui, pelo maior programa de recapeamento da história. E ali a gente queima bilhões de reserva da cidade para tentar manter uma estrutura que em outras partes do mundo está sendo desativada. A gente tem programas de desasfaltamento, a gente tem programas para tentar reduzir a malha viária. Quando você pensa em solucionar o trânsito, alargando, abrindo, incentivando aí mais espaço para os carros, você pode ter um alívio momentâneo em algum momento, durante algum tempo. Mas o efeito seguinte, ele é a piora do trânsito. Em médio e longo prazo, você tem um efeito, porque infraestrutura gera demanda. Isso é um princípio muito simples que muitas vezes a gente ignora. Nesse primeiro capítulo eu falo sobre algumas possibilidades para o financiamento da tarifa zero, a partir de um olhar sobre as 116 cidades que implementaram a tarifa zero no Brasil. O fato da gente ter um conjunto de cidades, que é um conjunto diverso, com governantes de diferentes tendências, que estruturaram a partir de diferentes modelos, ele dá uma base para a gente pensar em possibilidades. Eu listo como uma primeira opção o IPTU progressivo. E essa, para ser justo, não é uma ideia minha, é uma ideia que o Lúcio, que está aqui presente, ele defendia lá atrás, quando ele tentou implementar a tarifa zero na cidade de São Paulo, na década de 90. Tá? Depois tem aí a ideia de você... desculpa, eu começo falando da importância da gente rever a fórmula de remuneração. Em vez da gente pagar por pessoas transportadas, a gente pagar por quilômetro rodado. Tem cidades que conseguiram implementar a tarifa zero com um instalar de dedos simplesmente mudando isso. Em vez de você pagar por pessoa, que é um mecanismo que incentiva a superlotação dos ônibus, se eu estou usando um ônibus por pessoa, eu vou querer o ônibus mais lotado possível. Os ônibus superlotados que a gente vê nas cidades não são má gestão. Pelo contrário, são sinal de excelência em administração com base em premissas muito erradas, muito tortas. Tá? Então, você pegar, por exemplo, o caso de Vargem Grande Paulista, quando começou a se estruturar, e está ali o Thiago, da Polo, a empresa que trabalhou na estruturação do sistema de Vargem Grande. O Thiago está com uma bebezinha no colo, ele não vai nem mexer muito para não acordar. Não sei se estava dormindo, desculpa, Olivia, se estiver dormindo. Mas quando eles pensam, eles começam a estruturar, essa é uma das bases que ajuda a perceber que dá para estruturar o sistema com o mesmo gasto de subsídio que eles tinham aí que colocar, porque o modelo ruiu. Eu já falo mais sobre isso. Tem a possibilidade de fontes extratarifárias, eu falei do IPTU,
Dá para pensar em uma taxa mensal a ser cobrada das empresas. A Clariana falou um pouco da campanha Busão 0800, ela está ali citada, mas é uma iniciativa muito interessante você pensar aí em tentar pedir uma contribuição de quem mais se beneficia das redes de transporte público, que são as empresas. Se você não tem transporte público, as empresas simplesmente não funcionam. Na França tem o Versement Transporte, que ajuda a subsidiar uma boa parte do sistema. Tem aí outras ideias que estão sendo discutidas, medidas para desincentivar o transporte motorizado, e aí tentar criar uma relação entre ou aumentar o custo do transporte motorizado para que esse recurso seja destinado ao transporte coletivo. E você tem aí a possibilidade de pensar em repasses, divisão de custos com sistemas metropolitanos. A gente precisa pensar em termos integrais, não dá para considerar que as linhas fictícias que existem no mapa hoje, elas são reais. São Paulo não termina ali, ela continua em outras cidades. Os municípios vizinhos, eles estão totalmente integrados. A gente precisa de políticas integradas. E aí o governo do estado tem um papel nisso, ou uma omissão nisso, para falar do nosso estado, pelo menos. E a gente tem que pensar em políticas federais, e aí eu cito rapidamente o Sistema Único de Mobilidade, proposta aí apresentada pela deputada federal Luísa Erundina, uma proposta de emenda constitucional 25/2023, para a criação, tal qual o SUS, de um sistema universal, gratuito e acessível para todo mundo. Próximo slide. Aqui a gente tem um pouco do cenário, tá, do que está colocado no Brasil. E eu queria chamar a atenção para isso, porque eu acho que essa é uma das partes mais importantes do livro. O transporte coletivo no Brasil, ele está acabando. Ninguém dá atenção devida para isso, mas o impacto do que a gente vive lá fora tem relação direta com isso. De 2013 até 2023, a gente perdeu 1/3 dos passageiros nas capitais e metrópoles do país. A mesma coisa pode ser dita das cidades menores. Se você olhar os gráficos de cada cidade, a quantidade de passageiros transportados, você tem uma queda muito, muito alta. Esse gráfico está no livro, tá? Tem uma tabela com todas essas informações no livro. Aqui está visual porque facilita olhar. Esse caso aqui talvez seja o caso que mais chama a atenção, que é o da cidade de São Paulo. São Paulo transportou 3 bilhões de pessoas em 2013, em 2023 transportou 2 bilhões de pessoas. A NTU, as empresas de transporte, elas começam a defender tarifa zero, ou pelo menos abrir a possibilidade da tarifa zero, não porque elas, de repente, se sensibilizaram com a situação de milhões de pessoas que simplesmente não conseguem se deslocar hoje, mas porque o modelo anterior, baseado na receita das catracas, ele simplesmente faliu, ele colapsou. A gente tem uma espiral de declínio, o preço está muito alto, a quantidade de passageiros cai, você tem aí um novo ciclo onde se aumenta a tarifa e a quantidade volta a cair. E são espirais que vão descendo. Ou então você reduz a operação, o ônibus fica ainda mais lotado, as pessoas não aguentam. Em um contexto de uberização, aumento da motorização individual, tem mais gente com carros e motos, tem vários fatores a considerar. Mas o fato é, o transporte coletivo está muito ameaçado no Brasil. Por isso que esse debate a gente não consegue fugir dele. A tarifa zero não surge como um debate de oportunidade ou algo assim. Ele é um caminho para a salvação de uma coisa que está ruindo na nossa frente, com impacto ecológico, humano e social muito grave. Aqui é a evolução da tarifa zero, só para contextualizar um pouquinho. Tá? Então, esses números que estão pequenininhos aí, a quantidade de novas cidades que aderiram ano a ano. A gente tem um boom de tarifa zero aqui, em 2023. É curioso porque foi depois da pandemia. A pandemia debilita e torna os sistemas de transporte mais instáveis. Tem muitas empresas que vão à falência ou abrem mão de concessões, permissões, e aí os estados começam a administrar e buscar outras formas. E aqui a gente tem um aumento significativo. 2024, por enquanto, a gente teve 7 experiências. Minha aposta é que isso tem a ver com um momento eleitoral. Teve um freio aí nos últimos 2, 3 meses, se parou de implementar a tarifa zero, e isso tem a ver com o medo da justiça eleitoral considerar uma medida eleitoreira e colocou algum freio nisso. Mas você tem, durante esse período, uma série de projetos e de discussões em diferentes cidades sendo encaminhadas para isso. A gente tem muitas chances de, nos próximos meses, ou no máximo no próximo ano, ter capitais com tarifa zero.
Teresina anunciou ontem, o governo fez uma publicação falando que no orçamento do ano que vem o sistema de transporte sobre trilhos, o metrô de Teresina, vai ter tarifa zero. Eles estão prevendo orçamento para isso. É um debate incontornável. A gente tem aí uma tendência que ela está chegando com muita força. E aí eu vou problematizar. Tá, e é interessantíssimo. Tem duas frases que eu pensei, acho que não vai dar para ler a segunda, mas eu falo para vocês. Tarifa zero deve ser uma marca, uma bandeira do MDB. Quem falou isso foi o Baleia Rossi, que se 2000, Baleia Rossi é o presidente do MDB, que se em 2013 alguém falasse, pô, quem vai sair em 2022 defendendo tarifa zero como bandeira para as eleições, e tivesse um bingo, acho que ninguém acertava, botava o pininho no MDB, sei lá. O outro que fala aqui, Cauê, você pode ler para a gente essa frase do Tato, por favor? Vamos lá. Não estava esperando e ainda acabei de fumar um baseado, mas vamos lá. O PT acordou e colocou a tarifa zero como uma bandeira importantíssima para defendermos nas eleições municipais e no Brasil. Como foi no passado a defesa do SUS e educação integral. Gilmar Tato. Gilmar Tato falando como secretário nacional de comunicação do PT, cara. Então você tem aí um cenário que ele é muito louco, assim, porque 10 anos atrás também, no meio de toda a confusão que estava acontecendo, o PT tinha assumido uma posição muito crítica a qualquer possibilidade de diálogo. O MPL era um bando de lunáticos, irresponsáveis, jovens, e tudo não passava de uma utopia infantil, como foi qualificado ali na época por muita gente. Hoje a gente tem um cenário que ele mudou nesse nível. E aí olhar, aqui esse gráfico ele deve ser olhado com algum cuidado, porque o fato da gente ter a maioria das prefeituras de direita, centro, centro-direita ou até extrema-direita, ele é um reflexo também do fato da maioria das prefeituras do Brasil ser administrada hoje por direita, centro, centro-direita, enfim, tem esse contexto. Mas tem um contexto aí que também a gente não pode ignorar, a tarifa zero passou a ser aceita como uma política possível mesmo entre políticos muito conservadores. E aí tem uma confluência, a crise econômica, que eu mencionei antes, a crise política, onde você tem a tarifa zero como um horizonte que pode dar votos, você tem uma união de interesses aí, e uma prova disso é que é muito, muito difícil reverter política de tarifa zero. Quem tenta, ou quem anuncia, ou quem acena nessa direção, perde apoio na hora, é uma política com muita adesão. E tem um terceiro fator que não pode ser ignorado, e que talvez seja o mais importante por ter aberto caminho para isso, que é o da mobilização social. A tarifa zero entrou aí como um direito social na Constituição Federal em 2015, e mudou-se o artigo 6º da Constituição, prevendo que o transporte é um direito e deve ser garantido pelo Estado. Isso abre caminho para a gente debater o transporte como um direito. Próximo slide, por favor. Aqui um pouquinho do nosso protagonismo internacional, que é uma coisa divertida também. O Brasil virou o país com mais casos de tarifa zero no mundo. A gente não tem nenhum outro país com tantos casos identificados. Isso acho que tem a ver com o fato da gente ter hoje sistematizado aí um conjunto de casos muito grandes. É um mapeamento que eu tomo cuidado de checar, confirmar cada cidade, mas que ele tem um caráter coletivo, tem muita gente contribuindo. Aliás, se você na plateia souber de uma experiência de tarifa zero que não está listada no livro, avise que a gente inclui. E é interessante porque a gente vai identificando e descobrindo. Lá atrás, quando eu mencionei no primeiro livro, tinha 14 casos identificados. Na verdade, se a gente olhar o histórico de evolução, acho que eram 19. Tinham 5 casos que ninguém sabia. Assim. E conforme você vai descobrindo e vai colocando o debate, mais casos aparecem. O Brasil hoje tem 116 experiências, o segundo país no mundo tem 69, e o terceiro, que é a Polônia, tem 64. Tá? Você tem casos muito interessantes, você tem alguns outros conjuntos de países com tarifa zero, tem países pequenos que têm tarifa zero em todo o mundo, em todo o território nacional, mas a gente está aí num papel muito interessante. Esse levantamento é daquele geógrafo polonês que eu citei, o Wojciech Kleblowski. E uma coisa que pouca gente sabe, porque a gente não presta atenção, não recebe notícia e não tem referência, é que a maior cidade com tarifa zero no mundo fica na África. É Libreville, a capital do Gabão. É interessantíssimo, foi implementado durante a pandemia, é uma cidade com umas 800 mil pessoas,
e que instituiu tarifa zero no sistema de ônibus, o presidente que instituiu sofreu um golpe militar, e aí uma das coisas que a junta militar que assumiu foi manter a tarifa zero, que é uma grande... ajuda a gente a pensar um monte de coisa. É um caso interessantíssimo também, mas isso eu menciono mais como curiosidade. Cauê. Aqui é a segunda parte do livro, e eu vou ser bem rápido agora, tem uma parte um pouco mais teórica, mas a gente falar aí de distopias. Tá? Então, primeira parte eu falei da utopia, a realidade aqui, algumas distopias muito concretas que a gente está vivendo e que, infelizmente, não recebem atenção devida. Nunca morreu tanto motoqueiro em São Paulo. A gente nunca teve uma situação tão letal para quem anda de moto em São Paulo. Às vezes, quando eu comento isso, as pessoas olham com estranhamento. Poxa vida, mas a motofaixa não salva vidas e não tem todo um debate para ser colocado, e a gente precisa olhar com cuidado, separando marketing de realidade. Eu gosto muito de olhar para os números, porque os números ajudam a gente a definir e tentar analisar melhor algumas coisas. Eu estou relacionando aqui, eu menciono a motofaixa, mas para ser justo, o título desse capítulo, que não está aparecendo lá, ele está no cantinho, é Necrocapitalismo e Políticas de Entrega de Motos. Eu estou relacionando isso principalmente com o hambúrguer que vocês pedem em casa, quando vocês não comem aqui no Sol e Sombra. Recomendo um bom lanche. Enfim, mas o hambúrguer produzido em série, em escala industrial, que a gente pede com apertar de botões ali, onde você tem, às vezes, a opção de pedir para ele chegar, em vez de 20 minutos, em 15 minutos, pagando R$3 a mais. Se o motoqueiro não consegue entregar nesses R$3 a mais, esse dinheiro é descontado dele. As empresas que trabalham com esses sistemas criam condicionantes para as pessoas correrem mais e mais. Tem mecanismos de gamificação, onde tudo vira um videogame, aí eu estou falando com uma massa de jovens desesperados para conseguir dinheiro. O fato da gente ter motoqueiro atravessando o farol vermelho sem parar, sem nem olhar para o lado, dar uma buzinadinha e vai, não é porque o cara é sem noção, o cara é malvado, o cara é um sacana, é porque ele está ali trabalhando num sistema que ele precisa correr. Ele precisa desesperadamente chegar rápido. O fato de ter motoqueiros invadindo ciclofaixas ali, sem nenhum dó, isso é uma coisa que irrita, incomoda. Eu vim com uma meia de bicicleta, Oni. Isso incomoda quem pedala, mas a gente tem que ter ali uma sensibilidade também para entender que é algo maior. A gente está falando ali de uma situação que ela tem aí um contexto econômico, não dá para ignorar isso. A gente precisa ter uma sensibilidade para isso. E outro fato que eu queria chamar a atenção aqui, que eu falo nesse capítulo, é o número de mortes aí no trânsito, ele subiu de maneira considerável no Brasil na última década. A gente tinha a meta traçada e um compromisso assumido com a ONU, era a década da segurança viária, a última década, a meta era reduzir em 50%, a gente aumentou, eu não estou vendo o número ali, mas a gente aumentou consideravelmente o número de mortes, tanto em termos relativos quanto em termos absolutos. Nosso trânsito está mais mortal, e isso deveria preocupar a gente, e isso tem tudo a ver com o debate sobre tarifa zero. Pois esse cara estava falando de tarifa zero, agora ele está falando... Gente, como bem disse a Ani, as coisas estão integradas. A gente precisa conectar os pontos. A maneira como a gente se move, a maneira como o sistema está estruturado, afeta todos os aspectos das nossas vidas, inclusive o aspecto humano. Próximo slide. Aqui eu abro com uma fala do Ivan Illich, tá? Que também é alguém para a gente olhar com muito carinho, assim. O Ivan Illich, ele fala, e esse texto grande, que eu não vou nem ler, nem vou dar para o Cauê ler, que ele vai jogar um copo em mim se eu pedir de novo, mas esse texto grande do Ivan Illich, ele propõe ali, é parte de um estudo chamado Energia e Equidade, onde ele propõe ali uma imaginação assim, imagina que esse sistema baseado em carros ele fosse subsidiado e garantido de maneira democrática para todo mundo, ele se tornasse acessível para todo mundo, se a gente conseguisse organizar dessa maneira. E aí ele conclui falando, ia ser um pesadelo, cara, para todo mundo. O Ivan Illich não viveu para ver isso, mas a gente está vivendo quase isso. A uberização ela tem um aspecto ali que ela é muito difícil da gente analisar, porque ela permitiu uma democratização de algo que antes era mais restrito. A gente tem mais gente usando carro, tem mais gente aproveitando esse dinheiro destinado ao viário, destinado à priorização de automóveis e motos.
ela simplesmente abriu para isso. Mas ela tem um impacto aí muito grande. Se a gente olhar a mobilidade das nossas cidades, isso fica muito evidente. A promessa da Uber era que menos gente vai ter carro, porque as pessoas vão compartilhar carros. E o que a gente vê de concreto é que todo mundo que dirigia continua dirigindo e tem mais gente usando o carro agora porque ficou mais barato. Eu juntar ali 3, 4 pessoas e pegar um Uber, eu pago menos do que no transporte público. Tem um efeito que canibaliza o transporte público que não pode ser ignorado. E assim, só para colocar que eu não estou falando de termos abstratos, e aí o Ivan Illich foi muito visionário, nos Estados Unidos, na principal conferência para discutir democratização do transporte, que aconteceu tem uns 2 meses, e essa parte eu agradeço o Matheus Humberto, que é quem que está ali presente também. O Matheus estava acompanhando essa conferência. Enquanto eu estava escrevendo o livro, a gente foi trocando e me ajudou muito a contextualizar um pouco mais desse capítulo. Assim. O Matheus Humberto é um professor da Poli, que estuda aí engenharia de transportes, e debate, discute, e a gente discutindo, ele falou, cara, acabaram de apresentar aqui uma proposta que é de você simplesmente subsidiar o transporte por Uber, em vez de construir uma rede de transporte coletivo onde está mais longe, onde está mais isolado, a gente simplesmente dá um charter, dá um dinheiro para o cara gastar como ele quiser ali com o Uber. Essa coisa que o Ivan Illich colocou lá atrás, essa ideia, essa possibilidade, ela vai e se materializa em debates, discussões muito concretas, muito reais. E aí, num cenário onde o transporte público coletivo está decaindo com muita velocidade, isso ganha uma dimensão e uma importância muito grande. A gente devia estar muito atento a isso, a gente devia estar discutindo mais isso. Próximo slide, por favor, eu já estou quase terminando. Aqui são slides que eu roubei do Peter Norton, que é o autor do Autonorama, que está ali, é um outro livro que está colocado. O Autonorama é um livro em que o Peter Norton, que é um pesquisador que trabalhou, ele tem um primeiro livro produzido pela MIT, nos Estados Unidos, e hoje ele dá aula na Universidade de Virgínia. Ele problematiza muito a ideia de que a gente vai ter soluções mágicas com base na tecnologia. Então, a ideia de você ter carros automatizados, e reparem que eu não estou usando carros inteligentes, são carros que obedecem comandos prévios, eles não tomam decisões. Ela é inviável por muitos aspectos, ela não vai se materializar. Não dá para você ter cidades configuradas para isso funcionar com segurança. O tanto de recursos materiais, em termos de energia, em termos de produção, para ter frotas automatizadas, ele só agrava muitos desequilíbrios presentes. Aqui cabe também um debate ambiental, que a Ani já apresentou algumas premissas, mas eu vou reforçar elas. Não adianta nada a gente eletrificar ou tornar o transporte baseado num combustível mágico, hidrogênio verde, que pinga só água em vez de soltar fumaça, se a gente mantiver a mesma proporção de gente usando carro e moto em relação a transporte público coletivo e mobilidade ativa. A gente precisa incentivar a transição modal. Não adianta só mudar o combustível, a gente não pode olhar só a fonte de combustível, a gente precisa olhar o consumo. E isso, de novo, aí reforçando também essa ideia de que a gente precisa pensar em como a gente está vivendo, em como a gente se organiza, em como a gente mantém rotinas de transporte de massa de milhares de pessoas para lá e para cá. Próximo slide. Aqui é o epílogo. A gente chegou no final. Todos os capítulos, a primeira parte foi uma análise sobre realidade, a segunda parte foi uma análise aí sobre algumas tendências, distopias que a gente está vivendo, e eu concluo com um epílogo falando aí, propondo, por sugestão do nosso revisor, que eu agradeço, o Hugo, que fez um ótimo trabalho de revisão, ele falou, cara, por que você não chama esse de um epílogo solar punk? Onde cabe aí uma reflexão sobre utopias possíveis, tentando... E aí eu arrisquei, e eu botei, não vai dar para ler de novo, mas quer ler, Cauê? Eu vou pedir para o Cauê ler, gente. Peraí, tá divertido isso. Esse é longo. São Paulo 2054. Maria caminha sobre a passarela metálica que conecta as duas margens do Rio Pinheiros. Custa a crer que a estrutura foi construída com metal que sobrou das últimas catracas dos ônibus municipais de São Paulo. Com um desenho ousado, o arco tem uma curva aguda, de modo a permitir que os barcos do novo sistema de transporte fluvial cortem o rio com a agilidade devida. Aqui é uma viagem, gente. É tipo, onde a gente...
onde a gente gostaria de viver, como é que a gente gostaria de ter um sistema de mobilidade organizado e pensado. E aí, isso foi muito maluco, porque na semana que eu acabei de escrever o livro, Maricá, e na última página do livro, lá tem essa referência, Maricá tirou as catracas dos ônibus. Maricá já tinha tarifa zero desde 2014, mas foi lá e fez algo que é muito simbólico. E fez disso um ato político também, uma mensagem muito direta, uma mensagem colocada no dia, foi muito bonito. E aí, um pouco depois, e isso não entrou no livro porque a gente já tinha fechado, Caucaia, que é a maior cidade, a cidade mais populosa com tarifa zero hoje, anunciou um monumento em que eles iam pegar os ferros das catracas retiradas e fazer uma escultura ali. Dá para ver a escultura na foto, ou daria para ver, não dá para ver bem, é uma projeção, mas ainda bem que não dá para ver, que ela é de gosto duvidoso. Eu preferiria a ponte, a ideia da ponte, acho que conecta, a gente gosta de pontes de pedestres, passarelas, mas está ali, a gente... E aí eu encerro convidando todo mundo a pensar e imaginar. A gente precisa de utopias, a gente precisa de sonhos, a gente precisa manter um horizonte não só de crítica, a crítica é fundamental, a gente não pode se perder e achar que está tudo bem e esquecer que tem coisas graves em curso. Mas a gente precisa de utopias, a gente precisa acreditar e trabalhar pela mudança que a gente quer. Eu fiz esse livro com, assim, acho que 90% da possibilidade de eu fazer esse livro está nas mãos daquela mulher ali, da Paula, que é minha companheira, que possibilitou aí tempo, apoio, inspiração, foi uma super parceira nisso. E eu fiz esse livro também pensando em duas menininhas que não estão aqui hoje, estão na casa da avó, porque a gente precisa de respiro às vezes também, mas duas menininhas, uma de 5 e uma de 3 anos, que aí são minhas duas maiores fontes de inspiração para seguir sonhando e pensando que eu gostaria muito que elas vivessem numa cidade diferente da cidade que a gente vive hoje. Queria convidar no palco o Lúcio Gregori, ex-secretário de Transportes de São Paulo, e a Jo Pereira, presidenta da UCB, para comentarem um pouco, e depois a gente vai abrir a palavra para todo mundo que está aqui presente também, quem quiser comentar, conversar, e deve fazer um grande bate-papo aqui. Lúcio, Jo, bem-vindos, bem-vindas ao palco. Só para falar de São Paulo. Tivemos mortes por meio de transporte, pedestres 227, de motoristas de automóvel 200, bicicletas 50 e ônibus 23. Por que eu dou esses números? Para mostrar a vocês que, antes de tudo, estamos falando de mortes. Ou seja, o sistema baseado fundamentalmente no deslocamento por veículos individuais é o que causa mais mortes entre eles. E aquele sistema que é deixado sistematicamente meio ao lado, levado assim de uma maneira turbulenta, digamos assim, que é o sistema de transporte coletivo, é o que menos causa mortes. Portanto, estamos discutindo não só uma sociedade com todas as características aqui já faladas, como também vamos falar agora de uma sociedade suicida. Né? Na verdade, uma sociedade que se fundamenta na forma mais equivocada de se deslocar, porque, entre outras coisas, é a mais mortal. A outra coisa que eu queria comentar é que a obra, que é o livro que foi colocado aqui, o Santini já falou absolutamente tudo sobre o que precisava ser falado, mas o que eu quero dizer agora é acrescentar um elemento de reflexão para vocês. É preciso que nós entendamos que a tarifa zero é hoje muito mais uma reivindicação de política social, mas é uma reivindicação que leva a uma reflexão sobre que mundo vivemos, em que cidade vivemos, como vivemos essa cidade. É preciso que as campanhas que mexem com a tarifa zero tratem desse assunto, porque ele vai mostrando a pouco e pouco que o que aí está não está aí à toamente.
está aí porque faz parte de alguma coisa que tem uma finalidade clara e nítida, que é fazer do capital, do dinheiro, da posse, da propriedade, aquilo que vale como fundamental para uma sociedade, deixando de lado tudo mais que seja que essa forma de acumulação de capital e de distribuição da riqueza pode gerar. E o exemplo deles, um dos exemplos, é esse que eu acabei de dar, das mortes no trânsito, no tráfego. A outra coisa que me parece importante, desculpem aqui, a minha memória já não é a mesma, nos 88, então eu preciso pegar aqui o resuminho. A obra do autor que está aqui ao meu lado, ele é a continuação e a complementação de um que já tinha sido feito. Só que agora de uma maneira muito mais ampla e mais aprofundada, mais especificada, que foi a forma que ele já mostrou aqui para vocês. O que eu queria dizer, no limite, é o seguinte: eu me remeto a 1990, quando um anjo da guarda, deve ter sido ele, não sei, disse: não se trata de transporte gratuito, trata-se, porque tudo que é gratuito é sempre de tendência a mais pior qualidade. É um transporte a tarifa zero. Certamente o anjo da guarda me soprou isso, porque esse nome tarifa zero é muito forte, e ele, mais do que tudo, ficou marcado. Mas mais importante que o nome tarifa zero, eu quero dizer a vocês é que tarifa zero é muito mais do que uma proposta de transporte coletivo sem pagamento no ato de utilização. Ela, na realidade, é um elemento de reflexão e uma forma de proposição para mostrar as absurdas contradições do sistema socioeconômico que nós vivemos. O capitalismo, não bastasse ser capitalista, o capitalismo brasileiro, da forma pela qual ele se ocorre, é de uma estupidez e de uma crueldade burra. Não é à toa que morre essa quantidade gigantesca de pessoas da cidade, primeiro de tudo pedestres, e em último lugar aqueles que se deslocam no transporte coletivo, mostrando de maneira evidente que o transporte coletivo é de todos eles o mais racional e minimamente o mais inteligente, se assim fosse esse sistema econômico, que não é inteligente, também não é burro, é extremamente safado, e já está na hora da gente começar a pensar um pouco a respeito disso, a partir dessa consideração da tarifa zero. É isso aí. Primeiro, parabenizar a Santini por essa enciclopédia, porque é uma enciclopédia em 180 páginas, a gente coloca 203, mas assim, é incrível. E a primeira vez que eu li o Tarifa Zero, e ele sabe disso, eu não conseguia parar de ler o Tarifa Zero, porque para mim eram coisas que respaldavam coisas que eu sentia enquanto cidadã, mas que eu nunca encontrei essas palavras para falar o que ele estava falando ali, né? E desde que, de alguma maneira, eu fiquei institucionalizada nesse lugar de cicloativista, que eu não sabia que eu... Nunca soube que eu era cicloativista, porque eu sempre me deslocava na cidade ou a pé ou de bicicleta, porque a minha grana era curta e eu precisava sair de onde eu estava para ir para lugares mais longes, e achava que eu tinha encontrado o meu oásis, que era a bicicleta. Achava não, eu ainda acho. Só que cada vez está ficando mais difícil da gente fazer com que esse oásis seja para todas as pessoas, principalmente para mais mulheres. Então, quando você traz essa reflexão do Sem Catracas, para mim a primeira coisa que me atravessa de tudo que você traz é que a cidade ainda apaga completamente
territórios, gênero e raça. Completamente. Completamente. Quando a gente fala de deslocamento, quando a gente fala de nos deslocar, de sermos transportados, parece uma coisa quase de filme que passou, que está muito à frente. A gente está falando de pessoas. A gente não está falando de números. Então, quando a gente vai trazendo números para quando no lugar são pessoas, a gente está se afastando do que é humano, do que é afetivo, do que é real e que impacta diretamente nas políticas públicas. Santini sabe do meu olhar com a cidade como esse lugar de afeto, mas afeto não é só o gostosinho, afeto também são esses tensionamentos. Então, pensar nessa tarifa zero como um lugar também de afeto com as pessoas desse espaço que a gente pode chamar de cidade, que a gente pode chamar de campo, que a gente pode chamar de comunidades ribeirinhas, que a gente pode chamar de comunidades quilombolas, que a gente pode chamar de comunidades indígenas, porque a gente está falando de pessoas. E pensar em tarifa zero é ampliar essas pessoas. Nós não estamos só na cidade. Por mais que a maior parte hoje da humanidade estejamos vivendo nas cidades, nas urbes, nós não estamos só na cidade. Só que as cidades estão causando aí grandes problemas para essa nossa Gaia, para essa nossa terra. E grande parte desses problemas tem a ver com isso aqui. Tem a ver com a maneira que a gente se desloca, tem a ver com a maneira que é dado ao financiamento para esse deslocamento, tem a ver com a maneira que isso é colocado ou é imposto, ou é posto dentro dos projetos políticos. Nesse momento, estão sendo surpreendentemente falados, surpreendente bem entre aspas e com bastante ironia, surpreendentemente falados por um lado da moeda que sempre se negou, mas eles são muito ratos. Coitado dos ratos, mas eles são muito ratos. Eles são ratos de captar o discurso e falar: olha, isso é a cereja do bolo, ou isso é aonde eu vou captar ou capturar mais pessoas para o meu lado. E a gente tem que ficar muito atento com isso. Assim como as periferias hoje está presente, aí vocês devem estar acompanhando as campanhas. As periferias estão na ponta da língua dos políticos, mas não está na ponta da língua dos projetos políticos. O gênero, a questão de gênero, a violência contra a questão de gênero está na ponta da língua dos políticos, mas não está no projeto político dos políticos, nem nos projetos, nem no que quem quer apresentar algum projeto. Quando a gente fala de raça, e isso é visível quando a gente fala de tarifa zero, é o que mais impacta. É o que mais impacta. E aqui eu colocaria, além da raça, pensando na negritude, de toda essa racialização que a gente tem da sociedade dos não brancos. Porque não somos só os negros, os não brancos. Então, pensar em tarifa zero e pensar nessa sem catracas e pensar em utopias possíveis é a gente ampliar o nosso olhar para a sociedade, que o Santini traz isso com uma ciência tão afetiva, vai trazendo e vai apontando: olha, mas o fulano de tal falou isso em tal época, e traz aqui e vai relatando e vai trazendo os números e vai dando os percentuais e o que a gente tem que pensar, e nos provoca a pensar. Então, eu provoco vocês, e me provocando também, a pensarmos como junto, dentro de cada um dos seus espaços, dos seus lugares, como a gente pode atuar para que esse sem catraca seja de uma maneira muito mais ampla. Como a gente vai tensionar dentro da política, além dos nossos votos, que esse é o lugar da tensão, o nosso entorno, como a gente tensiona as pessoas a pensarem sobre isso e quanto isso impacta. Hoje, conversando com meu pai pela manhã, meus pais moram no interior de São Paulo,
Meu pai está com 79 anos e a gente sempre discutiu política sem eu saber que a gente discutia política. Simples assim. Meu pai é um homem nordestino, negro, que veio nos anos 60 para São Paulo, né, naquela história que vocês já devem saber, de retirante e tudo mais. Um cara que estudou pouco tempo de seriação, mas um cara sempre que buscou muito entender o território que ele estava habitando. E eu fui entendendo ao longo da vida que a gente sempre discutiu política. E hoje ele falou, olha, faz tempo que eu não voto, mas esse ano eu vou votar, porque eu estou achando importante votar. Eu falei, pai, que legal, que interessante, quem que você vai votar? O que essa pessoa está falando aí para o seu lugar? Ele falou, olha, ele está falando que e aí de mobilidade, vai trazer mais ônibus para os trabalhadores poderem chegar aqui, porque ele mora num subdistrito da cidade de Mogi Guaçu, que as pessoas têm que pagar um ônibus, que é um ônibus que são R$20, não são 4, nem são 6, nem 4,40, nem 8, são R$20. Pensar que de 20% a 30% da renda de uma família trabalhadora vai para o transporte público. A gente está falando de tarifa zero na cidade de São Paulo ou em outras cidades menores, né, nessas 116 cidades. Mas tem lugares, como essa cidadezinha que meu pai e minha mãe moram, que não tem, nem se fala em tarifa zero. Porque nem se prospecta que ali tem pessoas que precisam de ônibus, porque a maior parte das pessoas tem carro, elas se deslocam no carro. Mas e os trabalhadores que vêm para trabalhar lá na parte agrícola? Como que eles vêm? Quando a empresa coloca um ônibus, eles vêm com o ônibus da empresa, mas a empresa não tem disponibilizado ônibus, porque, afinal de contas, eles não são trabalhadores contratados. Eles perderam esse direito. A gente não pode esquecer disso. Então, essas catracas passam por muitos lugares. Eu estou indo longe lá, parece que eu estou falando fora, mas não, eu estou falando de gente real. Eu estou falando de gente que ainda está contando as moedas para que sobre no final do mês, para poder comprar aquele alimento que ele estava desejando, para poder comprar aquilo que para os filhos estava precisando. A gente ainda tem uma grande parcela da população, da nossa população brasileira, que está completamente fora de qualquer projeto político. E quando a gente fala de mobilidade, então, ele nem passa ali. E tem raça, e tem gênero, e tem território, essas pessoas. Então, quando o Santini aponta que na cidade de São Paulo, principalmente a maior cidade, uma das cidades com maior número de motociclistas, também da América Latina, e que isso não é positivo, porque essas pessoas que estão usando as motos como o seu lugar de trabalho, elas não estão ali por escolha. Essas pessoas têm uma faixa etária, que o Santini bem traz no livro. São jovens. São jovens adultos, são jovens entrando já quase no 40. Essas pessoas a maior parte são homens. Essas pessoas, a maior parte são pessoas negras. E quando elas não são mortas, elas são mutiladas. E mutiladas, elas não vão poder mais usar aquela moto para trabalhar com aquilo que foi, naquele momento, o lugar de trabalho. Então, olha quantas questões a gente está trazendo aqui. De exclusão, de falta de educação. A educação é a nossa base. Cada vez a gente está vendo menos a juventude completando o ciclo de educação. E principalmente a juventude negra, e principalmente a juventude negra, os homens. Então, pensar nesse sem catraca e pensar em tudo que Santini traz nessa enciclopédia é a gente pensar como a gente atua a partir dos nossos lugares, como a gente tensiona e como a gente age. Porque não basta só tensionar, soprar para o vento, virar as costas e sair, ou vou lá tomar minha cervejinha e... Não, a gente tem que tensionar e fazer as coisas continuarem reverberando, além das redes sociais. Além de lugares como esse, onde a gente vem ouvir sobre o lançamento de uma obra tão necessária para a gente refletir.
A gente tem que atuar junto ali no tete-a-tete do todo dia, com o vizinho, com o porteiro, com a pessoa que vai fazer a limpeza na sua casa, com a pessoa que você encontra na rua e que pode parecer que ela nem está pensando em política, mas ela está ali com o corpo político dela resistindo para continuar existindo para um futuro possível. E a gente está falando de utopias possíveis. Obrigada. Gente, a gente vai abrir para perguntas agora. Perguntas, comentários, provocações, enfim, fica aberto um espaço para diálogo. Jo e o Lúcio também podem comentar aqui. Na verdade, acho que a gente tem um conjunto de visões aí sobre o tema a partir da ideia de mobilidade como direito. Eu estava defendendo isso no começo, mas é justamente essa contraposição. A gente tem hoje um mundo onde a mobilidade é um direito, as pessoas podem ir e vir, a gente vai garantir isso, que as pessoas façam isso com conforto, acessibilidade, ou a gente vai garantir um mundo onde quem tem dinheiro para pagar um deslocamento rápido vai ter uma prioridade. Tem esse modelo em discussão. Dentro desse marco aí, está aberto o microfone. Se ninguém se candidatar, eu vou fazer provocações ativas. 1, 2, 3, a gente vai depois da atividade. Eu acho que é bom porque está gravando. Se quiser vir aqui, facilita bastante. Cuidado com o seu copo, João. A microfonia, né? Deixa eu... Aqui acho que não dá. Beleza? Bom, muito obrigado aí pela oportunidade de escutar vocês, sempre muito bom. Eu me chamo Félix, eu sou cicloativista de uma cidade do interior, que o Lúcio está sempre lá, que é Jundiaí. E queria só fazer um comentário e uma pergunta. Eu fui criado aqui no Grajaú, né, me mudei para lá faz uns 10 anos, e Jundiaí, o comentário é esse, tem uma propaganda de ser a cidade das crianças, não sei se alguém já ouviu falar. É patrocinado por uma ONG holandesa, um projeto de transformar a cidade em uma cidade que é acessível para as crianças, etc. Só que de 2015 para cá, a gente foi a pior cidade do estado em taxa de mortes no trânsito, se você pegar o histórico do Infociga, né? Que daí é por taxa, não é por número absoluto, né? E a gente praticamente não tem ciclovia, são 174 quilômetros projetados no plano cicloviário, a gente construiu tipo 4,5% disso desde 2016. Então, assim, não tem nada de acessível e de realmente uma cidade democrática para as crianças, etc. E aí, nesse sentido, a gente está tendo uma taxa de motorização cada vez mais alta, né? Congestionamento em pontos que não existiam, uma cidade do interior que ficou uma cidade grande. E a minha pergunta é sobre essa questão dos partidos que estão defendendo a tarifa zero serem muitos partidos de direita também, né? Porque a impressão que eu tenho, até dialogando um pouco com a Thaís, que fez uma dissertação sobre isso, né, é que tem um rolê também de, bom, vamos fazer aqui um transporte gratuito para a população pobre votar em mim, mas eu não estou pensando em nada que seja parecido com uma transição de modal. Eu estou pensando em obter esses votos e fazer uma segregação onde pobres andam num ônibus gratuito e precário, porque não aumenta a rede, não melhora o sistema, e quem tem dinheiro continua ali no seu status do carro, etc. Queria que vocês comentassem um pouco se tem a ver isso e que vocês estão vendo de melhoria nas cidades que fizeram transporte com tarifa zero ou não. Você está só colocando um ônibus lá e vai os pobres, vota em mim, e é isso aí. Beleza, obrigado. Matheus. Olá. Eu sou Matheus, tenho tido a oportunidade de trocar um pouco com o Daniel sobre algumas das discussões, né, que têm sido levantadas, mas foi provocado, no melhor dos sentidos, né, a partir da citação do Illich, a fazer uma pergunta que ele faz no próprio livro Energia e Equidade, né, que o Daniel cita, e a partir dessa passagem eu queria fazer uma provocação, uma pergunta para vocês que tem me incomodado.
É isso. Vou deixar vários comentários de lado sobre o livro, sobre as discussões, mas eu queria só ressaltar um aspecto que, para mim, ressoa bastante, que é essa escrita afetiva do Daniel, que isso parte de um lugar, de uma construção de uma utopia que eu acho que estamos todos precisando, né? Então, mas isso a gente pode conversar melhor. O Ivan Illich, numa das versões do Energia e Equidade, ele fala, como prefácio, uma frase do Salvador Allende, né? Que a revolução a revolução, quando vier, ela só poderá vir em bicicleta. É uma frase do Salvador Allende que o Ivan Illich coloca no prefácio do livro Energia e Equidade. E nesse livro Energia e Equidade, que é esse dos anos 70, crise do petróleo, etc., mas ele fala sobre um limiar de velocidade a partir do qual os transportes começam a ser desiguais ou violentos, ou enfim, use-se o termo que quisermos, eles começam a ser inadequados. E eu trago essa discussão que o Ivan Illich fala muito sobre esse limiar de velocidade, que ele não fala se é 10 km por hora, 12 km por hora, mas ele fala da bicicleta como sendo o suprassumo desse instrumento, né, para a igualdade social a partir da energia, e que eu tenho visto cada vez menos as pessoas se questionarem sobre a velocidade com que as pessoas se deslocam nas cidades. Isso tem sido cada vez, a meu ver, né, tem sido cada vez mais incorporado na motocicleta, né, como esse motor do capitalismo, né, que quando mais rápido as pessoas se deslocarem, mais rápido elas conseguem entregar encomendas e produzir capital, mas que eu tenho visto muito poucas pessoas, até do nosso meio, se questionarem sobre essa eficiência, né, com base na velocidade. Aí o que eu queria ouvir um pouco de vocês aí sobre qual que é a percepção até com relação com a tarifa zero, né, em que a gente quer ver modos de transporte mais eficientes, mais rápidos, que produzem melhor, inclusive, né, nós, Lúcio, como engenheiros, né, a gente tem essa questão dos KPIs, dos IPKs, etc., né, que tem a ver, inclusive, com a velocidade veicular, né, mas que isso tem confrontado com várias discussões que eu tenho feito com relação sobre a velocidade. É isso. Devemos estabelecer limiares de velocidade para as cidades ou para as pessoas, né? Quão lentas as cidades devem ser para estabelecer tanto uma cidade baseada no convívio, baseada na cidadania, mas também que não prejudique, por exemplo, pessoas que moram longe ou que precisem se deslocar muito porque não tem uma escola por perto, uma unidade de saúde por perto. Então, são coisas que eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Coloco sem querer respostas, mas para seguir aprendendo com vocês. Obrigado. Olá, boa noite. A minha pergunta é bem objetiva. Nós temos hoje 3 propostas, né, para viabilizar o transporte zero, que é por passageiros, quilometragem e frotas, né, frotas de ônibus. O que eu andei lendo é que exigir uma frota maior seria o modelo mais adequado para capitais como São Paulo. Então, eu não sei, eu queria ouvir de vocês se, de fato, o modelo por frota seria o mais adequado para chegar à tarifa zero numa cidade como São Paulo. Fechar esse bloco, a gente abre o seguinte, o Vinícius já está inscrito para o seguinte. Eu vou começar pelo meu parceiro cicloativista de Jundiaí. Jundiaí é uma cidade que me incomoda bastante das vezes que eu vou lá, exatamente por esse lugar, que eu sinto que lá ciclista e pedestre não é bem-vindo. Pelo menos essa é a sensação que eu tive. Uma cidade linda que eu conheço há muitos anos, há pelo menos uns 30 anos, e fui vendo ela se tornando uma mini grande metrópole. E aí eu acho que é onde entram os nossos papéis de ativista, de tensionadores junto à gestão pública, dessas incidências políticas, é onde a gente não pode, não tem descanso. Incidência não tem descanso. A gente tem que estar o tempo todo batendo ali das necessidades, pensando nessa pirâmide que seria do cuidado com o menor a partir dos maiores. E cada vez menos a gente está vendo essa pirâmide ser respeitada. Isso no meu entendimento, e dentro da minha atuação aí como ativista, como cicloativista, eu venho entendendo que quanto menos a gente estiver presente nessas discussões, menos essas discussões vão estar acontecendo. Então, a gente precisa estar presente, a gente precisa se fazer presente, a gente precisa tensionar para que essas conversas aconteçam e que ampliem junto com a gestão pública. Então, a cidade das crianças não é uma cidade das crianças, não é uma cidade nem para as pessoas, porque é uma cidade cada vez mais rodoviarista.
né? Jundiaí eu vejo ela extremamente rodoviarista. E junto com isso, as cidades do interior estão cada vez mais, eu estou falando de São Paulo, mas dos interiores desse Brasilzão também estão acontecendo isso. O Santini traz a SUV ali no livro, e é nítido isso, é nítido esse lugar da SUV. Eu vou colocar a SUV entre aspas, porque ela vai representar um monte de coisa. É nítido o quanto esse lugar do poder da máquina, uma máquina que não vai correr na velocidade que ela tem, porque nem tem espaço para isso. Então, a minha orientação, a minha provocação cicloativista tem que estar lá batendo e trazendo a discussão, e como a gente amplia isso, como a gente amplia esse plano de infraestrutura cicloviária dentro da cidade, como a gente participa, chama os ciclistas, chama os cicloativistas, chama a gente né, dessa associação que eu estou aqui também representando, para que a gente, de alguma maneira, possa pensar juntos aí como a gente amplia isso, como a gente amplia essa nossa incidência. Aí, pensando, qual a percepção sobre a tarifa zero e as velocidades, a gente está nesse momento, ou a gente acabou de passar por um Fórum Mundial da Bicicleta, que aconteceu agora no começo de setembro, lá em Brasília, junto com o Encontro Nacional de Ciclistas, e o grande mote, assim, o grande fio condutor desse encontro foi a PL sobre diminuição das velocidades. É sobre isso que a gente tem que falar. A gente não tem que pensar das pessoas terem que atravessar uma rua mais rápido, porque o semáforo não está esperando o meu tempo. Nós estamos envelhecendo enquanto país. Esse é o primeiro ponto. As cidades têm que ser para as pessoas, não as pessoas terem que se adaptar às máquinas e aos carros que têm sempre prioridade. E os carros pensando que dentro dos carros tem as pessoas. Então, pensar nessa diminuição de velocidade é para ontem. É para ontem. Nós estamos vivendo uma epidemia de mortes. O professor Lúcio falou aqui, o Santini trouxe isso, traz isso no livro também. E essa epidemia ela só vem numa crescente. E isso tem a ver, no primeiro ponto, com essas velocidades abusivas e absurdas, que antes o motor ele não era o principal meio de se locomover. O principal meio era andar a pé, ou de bicicleta, ou a cavalo, ou de charrete, enfim. Então, eu coloco isso como um lugar para a gente prestar atenção nessa PL que o Ricardo Machado está aqui, é uma pessoa que pode falar isso com muito mais propriedade. Ricardo Machado é o diretor-geral da Associação de Ciclistas Urbanos aqui de São Paulo. Peço uma salva de palmas, porque ele fez um trabalho de incidência incrível lá no Congresso. Foi o maior número de ciclistas que o Congresso recebeu em 10 dias para incidir aí sobre essa diminuição das velocidades nas cidades, nas urbes desse país. E aí, pensando no modelo por frota e no modelo... Eu não sou dessa área do transporte público, mas o que eu diria, a partir da minha vivência como cidadã, o que eu tenho percebido, eu moro no quilômetro 15 da Raposo, o que eu tenho percebido é que cada vez menos a gente tem ônibus disponíveis nos horários que antes a gente tinha. Antes, às 5 horas da manhã, na frente da minha casa, tinham 10 ônibus. Estavam preparados para sair ali com um montante das pessoas que saem do bairro. Hoje, e eu vou dizer se hoje, de uns 2 anos para cá, a gente tem 3 ônibus, às 3 horas da manhã, para transportar a mesma quantidade daqueles 10 ônibus de alguns anos atrás. Então, a gente sabe que esse tarifa zero proposto aqui pela pessoa que está nessa representação de prefeitura do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, é uma falácia. É um tarifa zero com que quantidade de ônibus? A frota completamente diminuída.
que legal as pessoas poderem, aos domingos, virem para Paulista, saindo lá de lugares... Será que é a Paulista o lugar que essas pessoas querem estar? Não, elas querem estar no bairro delas, só que não tem ônibus no bairro delas, aos domingos. Desculpe, eu não sei nem andar de bicicleta. Quando eu era pequeno, não tive oportunidade de aprender. E agora, aos 88, não estou querendo arriscar. Então, eu vou passar a palavra direta para o Santini. Vamos lá. 3 boas perguntas. Muito obrigado pelas contribuições. Félix, eu vou considerar que a Jo já respondeu a parte da bicicleta e eu endosso tudo que ela falou aqui. Você fez uma provocação também que eu acho que é muito boa, a gente ouve muito isso. Pô, tem uma tendência da tarifa zero precarizar o sistema, né? Você tem aí a implementação e com isso uma queda da receita e você vai oferecer um serviço mínimo, ruim, os ônibus vão ficar superlotados, só para constar, vai ser uma medida que dá voto e faz sentido esse raciocínio. Algo que o senso comum aponta nessa direção. Eu vou te falar a partir do que a gente tem acompanhado, dos casos concretos. Tá? Onde a gente vê a tarifa zero, tem duas coisas que acontecem. No primeiro momento, você tem um aumento de demanda explosivo. Assim. Você tem casos da demanda dobrar, triplicar e até quadriplicar. Assim, que, como bem disse o Lúcio, denotam uma demanda reprimida muito grande. As pessoas simplesmente não estão se deslocando. Tem gente que fala, pô, um dos argumentos contrários, e teve um cavalheiro, que eu não vou nem citar o nome, que escreveu um artigo de opinião na Folha ontem ou anteontem, que desmerecia a tarifa zero justamente falando, vai tirar da mobilidade ativa. Você vai ter mais gente a pé e de bicicleta usando ônibus, e isso é ruim. E aí eu contraponho essa ideia com um conceito que eu gosto muito, que é um conceito que um pesquisador chamado Daniel Caribé e um pesquisador chamado Paik Santarém trabalham, que é o de mobilidade ativa compulsória. Eu quero sim que as pessoas se desloquem caminhando, andando de bicicleta, eu quero que isso seja uma opção, não uma obrigação, não por falta de obrigação. Hoje o que a gente vê no Brasil é pessoas se sujeitando a condições muito ruins por falta de opção. Então, se eu oferecer um transporte gratuito, vai oferecer uma opção para essas pessoas, está ótimo. Mas eu não vou deixar de brigar para Jundiaí ser a cidade das crianças efetivamente, com ciclovia para todos os cantos e reduzindo velocidade. Eu acho que essa é uma base. Mas te respondendo, nas cidades que eu acompanhei, e aí depois desse impacto inicial, o que a gente tem visto, na verdade, é uma reversão do ciclo de decadência do transporte público. A partir do momento que você tem mais usuários, você tem mais cobrança, você tem mais gente em cima, e você tem uma mudança que ela é muito importante em termos de priorização de investimento. Quando eu tenho uma reserva do orçamento, seja ele da fonte que for, para subsidiar e garantir aquilo, eu tenho uma receita fixa e uma possibilidade de prever gastos. 2 casos concretos, Caucaia, a cidade mais populosa do Brasil, e São Caetano, a cidade mais populosa de São Paulo com tarifa zero. Nos 2 casos, as empresas de ônibus que operam, que antes recebiam com base na remuneração por passageiro, e aí eu já começo a conversar contigo também, porque recebiam com base na remuneração por passageiro, e elas tinham receitas variáveis. Na pandemia, quebrou. Assim. E é muito irreal, é uma fantasia se remunerar por passageiro, porque o passageiro não representa o custo. O Lúcio sempre fala isso, eu rodar com um ônibus com 80 pessoas e um ônibus com 40 pessoas, minha variação de custo vai ser mínima. Posso até colocar na conta desgaste material, tempo de embarque e desembarque, você tem que planejar em detalhes, mas você ganha tempo também tirando a catraca do ônibus, aumentando o fluxo de entrada e saída, então não é uma conta tão simples de fazer. Você não tem essa variação de custo. As empresas, podendo prever a receita, porque elas vão receber pela operação que elas fazem, elas passaram a investir mais na requalificação da frota. São Caetano, a empresa adquiriu o primeiro ônibus elétrico nesse contexto.
Calcaia conseguiu comprar ônibus novos e atualizar a frota nesse contexto. Então é justamente o contrário. Quando a gente não tem a tarifa zero, você tem a tendência de decadência do sistema se mantendo e se agravando. A tarifa zero, ela representa ali a possibilidade de uma inversão. Estou falando possibilidade, é verdade que tem casos onde você tem um impacto negativo no sistema. E nem todo mundo fica feliz também em ver o ônibus mais lotado. As velhinhas e os velhinhos de São Caetano detestam tarifa zero, porque eles andavam em ônibus deitados no ônibus e agora eles não têm tanta possibilidade de esticar as pernas em alguns momentos, é verdade. Mas eu acredito que o caminho para a gente equilibrar a situação vai passar por aí. A gente tem que pensar em fontes extratarifárias também e no papel do governo federal para estruturar e ampliar essa política para outras regiões. Mas só você quebrar a fórmula de remuneração, você já tem um equilíbrio de gasto. Muito se fala de que é impossível botar tarifa zero em São Paulo porque custaria 10 bilhões, porque essa conta é feita com base na remuneração por passageiro. E aí só uma pincelada rápida sobre como a tarifa zero foi implementada em São Paulo, que também dialoga com a tua pergunta. Aqui a gente tem a tarifa zero implementada num sistema em que a quantidade de passageiros ela influencia na remuneração. Então ela é parte da fórmula de remuneração. Não é estruturante, não é o principal, a fórmula de remuneração em São Paulo é um pouco mais complicada, mas ela ainda influencia. Quando eu coloco tarifa zero com essa fórmula, onde você tem variação, o que acontece? Você tem um aumento substancial do número de passageiros, você abre mão da receita, você vai pagar mais, porque você está pagando por passageiros, e você não tem nenhuma condicionante de entregar algo melhor para a população. Você não está pagando mais porque tem mais ônibus circulando, você está pagando mais porque você tem aí, na verdade, uma fantasia, uma fórmula que prevê um pagamento maior para mais gente circulando. Para as empresas, cara, eu vou eleger o prefeito atual quantas vezes precisar, sabe? Se eu sou empresário nesse... Entendeu? Não faz sentido. É o pior modelo para implementar a tarifa zero. A gente precisa, na verdade, trabalhar com a reversão dessa fórmula e isso, para os empresários sérios, interessa também. Ouso dizer isso. Para quem quer trabalhar aí, conseguindo prever fluxo, conseguindo prever receita, tentar fazer planejamento, estruturar uma operação, isso é interessante para o cara que é sério também. Para quem está em conluios políticos, e mais sobre isso eu não falo em público, por cuidado aí em relação a como as relações com o transporte e alguns grupos fora das margens da legalidade se dão, e eu não vou passar disso falando, aí talvez interesse mais manter fórmulas fantasiosas e que não são adequadas, por assim dizer. Eu vou responder a dele só porque dialoga com isso, depois a gente fala de velocidade. Você perguntou de frota, quilometragem ou passageiro. O que a gente está vendo de concreto? As frotas estão encolhendo. Pessoas circulando no sistema baseado em remuneração por passageiro é um ônibus ineficiente. Tem espaço lá dentro, dá para socar mais gente. Sabe, é um tipo de pensar, um pensamento baseado em políticas de austeridade que a gente contrapõe com políticas que pensam a mobilidade como um bem comum. Quem quiser um aprofundamento sobre isso, tem uma pensadora chamada Ana Nikolaeva, que tem estudado a ideia de bens comuns na mobilidade. E aí, então, minha resposta para você seria a gente pensar em maneiras de inverter isso, trabalhar com o custo real de um sistema e remunerar a partir disso. E, se necessário, expandir a frota. Eu acho que sim, a gente vai precisar expandir frota, sim, o custo vai aumentar na medida em que o número maior de pessoas usa o transporte público, mas você tem um efeito aí que não dá para ignorar, que é um efeito positivo em múltiplas dimensões para a cidade que implementa tarifa zero. Maricá, para usar um exemplo de uma cidade que todo mundo fala, Maricá não vale, eles têm royalties de petróleo. A cidade estima que o que eles obtêm de receita com os impostos locais em função do aquecimento do comércio, paga com folga a tarifa zero. A gente precisa, é verdade, avançar mais para poder falar isso de boca cheia, citar mais dados, e vocês viram, eu gosto de dados, acho que a gente tem que fundamentar o que a gente está dizendo, mas assim, se eu botar na conta externalidades provocadas por cada tipo de modal, então o tanto de impacto que tem uma cidade se movendo em carros e motos, no SUS, não só em ocorrências com mortos e feridos no trânsito, mas também com esse ar nojento que a gente está respirando, e registro
semanas antes das queimadas, os termômetros já estavam marcando lá ar ruim. Tudo bem, a gente chegou num termômetro que agora ele está rosa-choque escrito MR, muito ruim. Desde 96 esse índice não chegava aqui em São Paulo. E isso tem a ver com uma combinação tóxica, literalmente. E aí, só para concluir, o PL que a Jô citou é o PL 2789-2023, que é um PL que a gente deveria estar brigando e defendendo com unhas e dentes. Ele é fundamental. Aí o livro que o Matheus citou, tem uma versão muito interessante desse texto do Ivan Illich, que está no Apocalipse Motorizado, que é uma versão em PDF, que aí tem um monte de texto sobre mobilidade também, é um prato cheio, assim. Ele está aberto na rede, dá para baixar, e essa versão tem uma boa tradução também. O texto do Ivan, ele passou por várias traduções, e como ele brinca com a palavra transporte, transportation, ele usa para falar de transportes motorizados, é fácil se perder um pouco no debate que ele coloca. Mas tem uma premissa ali que eu acho essencial, assim, e aí eu concluo. A gente nasce podendo se mexer. A gente nasce caminhando e podendo alcançar os lugares com a energia do próprio corpo. As bicicletas potencializam isso. Quando eu crio interferências que impedem esse deslocamento, que é inerente, natural e por si só um direito humano fundamental, eu deveria me indignar. A gente vê hoje experiências como as motofaixas, onde parte da estrutura para garantir o sucesso, ou um sucesso parcial, para que não seja uma máquina de mortes constantes, é construir barreiras físicas para impedir que as pessoas atravessem as ruas. Eu não sei se vocês separaram, olhem as novas estruturas que estão surgindo. A Sumaré está toda gradeada. Você tinha antes na Bandeirantes, na 23, que até as pessoas argumentavam, mas lá não cabe pedestre mesmo. Agora a gente tem na Sumaré também. A gente vai ter em outras partes também. A gente vai configurando uma cidade onde não só é inviável atravessar a rua pela velocidade dos veículos que deslocam, mas por barreiras físicas mesmo. Daqui a pouco vai ter torres de vigilância para as pessoas só pisarem na faixa de pedestre quando abrir uma cancela. A gente está nesse... e aí pensar em tecnologia, semáforos inteligentes, para quem? São semáforos que contam veículos, não contam pessoas. Eu posso ter 15 pessoas paradas na esquina esperando para atravessar. Se tiver 3 carros enfileirados, ele vai priorizar os carros. Não entra na conta. E a gente está gastando bilhões num sistema que opera com essa lógica. Então, assim, não é ser contra a tecnologia, não é ser contra, mas olhar como a tecnologia está colocada, quem decide, quem está trabalhando para que decisões pré-programadas sejam aceitadas. O Peter Norton tem uma frase muito boa, um dos títulos do capítulo do livro dele em inglês, que é Data Don't Drive. Basear uma brincadeira com data driving, né, guiado por dados. Ele fala, cara, não, na verdade, mesmo quando você trabalha por dados, você tem algumas perguntas para fazer quando você está coletando os dados. Isso é fundamental, não tem aí uma neutralidade. A gente tem que olhar as questões com uma dimensão política. Acho que esse talvez seja o maior ensinamento que eu peguei do Lúcio em todos os diálogos que a gente colocou. A gente tem que olhar uma dimensão política no que a gente está analisando. E isso é muito sério. Segunda rodada de perguntas, aí a gente encerra. Eu tenho Vinícius, se alguém mais... Bom, eu sou Vinícius, conheci o Daniel porque estou estudando com ele e agradeço, ainda bem que eu pude ver o convite. Eu queria comentar 2 coisas e fazer uma pergunta, e é uma provocação política que eu acho que me parece um raciocínio que decorre para mim naturalmente. Primeiro, só explicar, eu sou de uma geração que, secundarista e universitário, participava daquela luta pelo passe livre estudantil. Participei muito relacionado um pouco Florianópolis, mas comentei contigo o Comitê de Luta pelo Passe Livre de Cuiabá, que conquista o passe livre daquela época. É uma geração inteira, e isso fez parte dessa minha juventude. Então, para mim, essa discussão é muito importante, eu entender essa discussão. Mas vou comentar um pouquinho, Anne, a fala de Anne, que falou no começo 2 pontos que também têm uma relação com a minha vida militante e vão ajudar a entender a pergunta que eu queria fazer. Primeiro, eu fiz parte de um movimento também, um pouco depois, que foi o movimento das fábricas ocupadas no Brasil,
que eu estudo hoje, mas eu fui um trabalhador de uma das fábricas ocupadas. E é um movimento que se distinguia e se distingue do movimento predominante, ou do movimento oficial das cooperativas no Brasil, da Anteag, que se recusava. Eu trabalhei na Flasco, talvez alguém tenha ouvido falar, e a Flasco se recusava a se tornar uma cooperativa típica, porque a gente não admitia se tornar proprietário de fábrica, pequeno proprietário. O resultado disso é que esse movimento, principalmente a partir da Cipla em Joinville, a Interfibra e a Flasco depois, nunca passamos a receber lucro da empresa. A gente continuava se vendo como assalariado, junto com a classe trabalhadora, mas a gente deu um exemplo que tem a ver com a tua fala, que para provocar, depois dos primeiros anos de movimento, são as únicas fábricas do ramo no Brasil que reduziram a jornada de trabalho de 8 para 6 horas diárias. Nas fábricas ocupadas, não nas cooperativas em geral, porque nelas, a maior parte delas, você inclusive pressiona e aumenta. Não, nós reduzimos, entendendo toda a problemática que é a extensão da jornada, a superexploração, que traz para hoje a discussão sobre um movimento chamado VAT. Hoje a nossa juventude, inclusive, está trabalhando jornadas absurdas, quando registrada, trabalhando 6x1. Ou seja, a discussão da jornada de trabalho brota de todos os poros da sociedade, do suor da classe trabalhadora. E ela tem uma relação direta. Mas aí eu vou fazer a conexão, Daniel, para entender. Para a gente, nas fábricas ocupadas, chegar a essa conclusão, a gente discutia uma coisa que o Lúcio colocou para mim, eu não sei qual é o pensamento dele, mas ele provocou. A gente lutava pela expropriação da fábrica, pela estatização sob controle dos trabalhadores. Porque a visão das fábricas como propriedade privada era um limitador absoluto para a jornada de trabalho ser reduzida. Se o lucro é o objetivo, não vai ser isso. Aí eu coloco essa questão. A gente já teve essa discussão. E ela volta. Eu sou ligado ao Comitê contra a Privatização da CPTM. Aliás, terça que vem, para quem estiver perto da USP, a gente vai fazer o 3º ato na Estação Cidade Universitária. Vamos fazer o outro em São Mateus. E o Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM faz a discussão, transporte público gratuito para todos, mas ele discute a estatização do transporte. Porque é a nossa posição, eu queria entender a de vocês, eu queria ouvir mesmo, de saber, porque me parece a decorrência natural, porque quando a gente discute tudo isso, o problema é que os capitalistas que investem no transporte podem ser derrotados episodicamente, mas eles sempre vão buscar os flancos e as brechas para converter isso num negócio. Mesmo que a gente pague por frota ou por qualquer outro método, a gente continua retirando o dinheiro público para pagar lucro de parasitas. É a nossa visão. Mas eu estou muito curioso e é sincero, Daniel me conhece, que essas discussões são bastante, me conhece um pouquinho. Qual a posição de vocês? Nós não deveríamos ter, como decorrência da luta pela tarifa zero, que eu acho sensacional a discussão. Tá? O pouco que eu folhei o livro eu acho sensacional, só isso. Mas não é questão da gente lutar contra o funcionamento capitalista do transporte, que vai continuar sendo tratado como mercadoria e nos coloca à mercê desse negócio, de alguma forma. Será que o próximo passo não é questionar o sistema e dar uma politizada na palavra de ordem? É isso. Olá, eu sou Márcia. Depois da fala dele, está difícil de falar qualquer coisa, hein? Mas, enfim, eu venho aqui apenas para jogar aí a questão da PEC 25 de 2023, que é a PEC do SUM, né? E da coalizão 000, ela não tem esse nome, mas ela cita a questão 0 mortes no trânsito, 0 emissão de poluentes e 0 tarifa, né? Lógico que a gente não chega a falar da estatização do sistema de transporte, mas a gente fala de como é importante lutar legalmente, a PEC é essa luta legal, mas a gente não pode descuidar da luta no território, né? Porque senão a gente faz a lei e não adianta nada. O transporte já é um direito garantido pela Constituição
no artigo 6º, desde 2015, graças a uma PEC da Luiza Erundina, e a PEC 25 é um aprofundamento dessa garantia. Agora, essa garantia só vai, de fato, acontecer se a gente lutar por ela, né? Eu moro lá no Butantã também, e tem eu moro no 11,5, um pouco antes de você, e tem um semáforo do mal ali, que ele não abre, às vezes, para um lado. Então, você fica no meio da rodovia, com um carro passando a 80 por hora dos dois lados, assim, né? Morrendo de medo. Então, é muito louco. Mas, enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a luta ela tem que acontecer em várias frentes, né? Não só na frente legal, também na frente legal. Então, eu queria trazer aqui a PEC para que vocês falem um pouco e da importância de que essa PEC seja discutida e seja entendida como uma luta por justiça social e justiça tributária, porque a tarifa zero, ela é isso também, né? Ela é uma luta por um direito à cidade e por uma nova disposição dos recursos públicos para financiar esse direito à cidade e direito à mobilidade. Então, essa pessoa inominável, que a gente não fala o nome, que escreve um artigo inominável também, né? O que a gente vai responder para essa pessoa? Né? Isso aí é tapa na cara, 5 minutos aí. Tapa na cara, é isso aí. Pelo amor de Deus. Obrigado, Márcia. Eu vou começar, vou falar pouco, mas primeira a questão que eu entendi que você colocou, que é no limite estatizar ou tornar o serviço de transportes público alguma coisa que não seja objeto de negócio. Eu diria a você que isso é alguma coisa que tem possibilidades positivas e negativas. Por quê? Embora você estatize, se você está num sistema socioeconômico nitidamente capitalista como é o nosso, essa estatização vai ser, de algum modo, manipulada também. Então, fica uma dúvida para mim. Então, dado que nós estamos numa sociedade capitalista, eu prefiro o contrato que seja de um sistema privado, mas cuja remuneração não seja de tal modo como ela é feita hoje, que dá margem exatamente a fazer toda a jogada. Porque o passageiro é tratado não mais como custo, mas sim como receita. Então, quanto mais cheio um veículo, pelo mesmo custo que é o deslocamento do veículo, você tem mais receita. Você teria que transformar isso para um sistema pelo qual a remuneração é feita por quilometragem. Portanto, independe da quantidade de passageiros transportados. E aí, então, você pode fazer um pagamento por quilômetro e o ônibus vai lotado quanto quiser, quanto não quiser, porque para ele independe a quantidade de passageiros. Então, tem toda uma discussão aí entre sistema capitalista, forma de contratação, forma de remuneração, e nós, como bons brasileiros, estamos no pior das situações. Somos, além de capitalismo, um capitalismo safado, porque faz esse tipo de jogada que é, por exemplo, remunerar por passageiro transportado e não pela quilometragem rodada do ônibus. A outra coisa que me parece que foi colocada, acho que pela Márcia. Márcia, você colocou, podia repetir uma dúvida? Da PEC 25. A PEC 25 da Erundina, ela pura e simplesmente estabelece um regramento novo no Brasil, que já está mais do que pendente de necessidade, posto que o transporte passa a ser um direito social, já desde lá não sei quando, né? O que a PEC 25 coloca? Primeiro, ela cria o Sistema Único de Mobilidade, algo assemelhado ao Sistema Único de Saúde, mas que vai ter que ser, vamos dizer, fica estabelecido, e agora vamos estabelecer como é que vai ser organizado esse Sistema Único de Mobilidade. Em segundo lugar, ela tem uma coisa extremamente importante, porque ela começa dizendo e estabelece a tarifa zero como regra, e não mais como proposta constitucional. Porque você sabe que aquilo que está na Constituição
é um regramento genérico, que só acontece caso ele seja regulamentado por lei específica. Então, no caso, a PEC 25 regulamentaria o direito social como uma transformação em que significa isso não pagar o ônibus ou o veículo de transporte coletivo no ato de sua utilização. Terceiro, a proposta propõe uma coisa óbvia, meu modo de ver, e é incrível. Eu fiz uma continha que eu vou contar para vocês. As cidades brasileiras são fundamentalmente organizadas por sistemas de automóvel, cada vez mais. A quantidade, se vocês pararem um minuto para pensar, a quantidade de faixas destinadas aos automóveis, ao emplacamento das ruas para os automóveis. Pode parar, não pode parar, vira à esquerda, não pode virar, vira, deixa de virar, não sei o quê. A faixa branca interrompida ou contínua em toda a cidade, conservada sistematicamente para facilitar o deslocamento via automóvel. Semáforos inteligentes, enfim, uma coisa inteiramente organizada e pensada para o sistema de veículos individuais. Quanto ele paga por isso? Nada. Você sai de casa, entra no seu carro, anda por essas avenidas, usufrui desses semáforos, dessas placas, etc., etc., e não paga bolhufas por isso. Já se você entrar num ônibus, você paga, né? E assim por diante. Então, na CONUS, na proposta da PEC 25, formulei a ideia de criar a contribuição pelo uso do sistema viário, que não é aquilo que usualmente se chama pedágio urbano, porque o pedágio urbano pressupõe que você faça algumas ruas pedagiadas, e isso é ao contrário de distribuição de riqueza. Por quê? Quem tem dinheiro vai poder passar na rua pedagiada 3, 4 vezes por dia, vai pagar o pedágio, não está nem aí, e o sujeito que ganha salário mínimo, ou quase um pouco mais que isso, até o ponto zero, vai ter que fugir da rua pedagiada, porque não vai ter dinheiro para pagar 3, 4, 5 vezes que ele passar lá, pagar 4, 5 pedágios por dia. É uma fortuna, se você pensar um pouco. Então, nesse sentido, a gente propõe a criação da contribuição do uso pelo sistema viário, CONUSV. A CONUSV é uma possibilidade, porque você sabe, hoje as prefeituras e os governos não podem instituir novos postos e taxas, precisa de autorização constitucional. Então, ela autoriza aos municípios a criarem a contribuição pelo uso do sistema viário, que é isso aí, como o próprio nome está dizendo. Eu fiz uma continha só para fazer raciocínio. Vamos dizer que seja R$ 3,50 por dia para o carrão grandão, que seja R$ 2,00 para o carro médio, e o carro 1.0 paga R$ 1,00 por dia por taxa de utilização de todo o sistema viário, sinalização, etc. E apliquei isso na frota de veículos de automóvel de São Paulo de 2020, nós estamos em? Então, 2022. E o resultado disso foi 6,5 bilhões de reais de receita, que foi exatamente o custo do sistema de transporte coletivo urbano da cidade de São Paulo nesse mesmo ano. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, a coisa no Brasil é tão retrógrada, é tão abstrusa, que você se perde, às vezes. E, às vezes, uma proposta, uma forma, a coisa passa, a solução, às vezes, passa por uma solução mais simples do que a gente imagina. No caso, a PEC 25 da Irundina está lá, obviamente, andando a passos de cágado, porque ninguém vai ter interesse em aprová-la. Mas, enfim, vai aprovar. Vai. Se aprovar, então aí a coisa pode realmente mudar. Pode mudar de figura. Não quero dizer que se resolva tudo, mas alguns pontos cruciais dessa questão passam a ser resolvida, no caso específico, com a criação da CONUSV. E a gente vai parar de reclamar, não é que vai parar de reclamar, a gente vai olhar com outro olho essa coisa de que todas as cidades brasileiras, no fundo, são
pensadas, organizadas, pintadas, emplacadas, etc., e semaforizadas em função do carro. Pelo menos ele vai ter que pagar por isso aí. Então, eu estou citando esse exemplo para mostrar a vocês que eu tenho uma tendência natural, já a essas alturas, irreversível, dado os 88 que eu carrego, que é fazer propostas assim, muito tatum, sabendo de antemão que ela não vai resolver o problema todo da sociedade brasileira, que passa por uma outra discussão. Mas pode ajudar a resolver, pelo menos, um problema fundamental para as pessoas de baixa renda, que é poderem se deslocar um pouco mais livremente pelas cidades onde moram. Vamos lá. As duas questões que foram colocadas. Eu vou começar pela Conusve e pegar o gancho aqui do Lúcio. Tem um aspecto da Conusve, tem dois aspectos que eu acho que são particularmente interessantes. Você tem no pedágio urbano, simples, tradicional, que cobra o mesmo valor de todo mundo, algo que é muito injusto. A gente tem aí, no processo de formação das nossas cidades, uma tendência de expulsão das pessoas mais pobres para as áreas mais periféricas, para as margens da cidade. E aí você tem uma população que passou a viver nas margens e que não consegue acessar a cidade com tranquilidade, qualidade, segurança, conforto. E adquire um veículo próprio, incentivado por políticas públicas. Então a gente tem que lembrar a redução de IPI, todas as políticas de incentivo à indústria automotiva e à indústria de motos. O papel da Honda, da fábrica da Honda em Manaus, não pode ser ignorado. É uma zona franca ali que é parte da crise que a gente está vivendo nas cidades. Isso é chave. Precisamos olhar para o norte. A gente tem aí uma situação que ela é muito crônica, aí, de ter as pessoas pobres vivendo no entorno e parte dessas pessoas se motorizou. Se eu implemento um pedágio urbano pura e simplesmente, eu estou penalizando igualmente o cara que usa o carro para ir até a padaria e mora num bairro bacana e esse cara que depende de entrar e sair da cidade para trabalhar, para sobreviver. A renda, as oportunidades, o emprego estão concentradas aí nas regiões centrais, não dá para ignorar isso. A Conusve, ela tem um aspecto que para mim é a chave para defender ela, e ela nasceu, eu vou contar isso também, Lúcio, de uma disputa, de um debate no Fórum Social Mundial, em 2018, quando a gente tinha o Andy Singer, autor de quadrinhos de contracultura, uma das maiores referências para o cicloativismo, o Andy Singer defendendo o pedágio urbano, e o Lúcio e o Daniel Caribé, que é um pesquisador baiano, olhavam para ele e falavam, não, cara, mas... E houve uma troca ali. Os dois lados se provocaram tanto que o Lúcio passou a pensar a questão e incorporou um pouco essa dimensão e veio com essa proposta que distingue, em termos de valor, o cara que tem um carro popular, o cara que tem um carro pequeno, ele vai pagar menos. É uma conta que está baseada na área veicular móvel, é isso, né, Lúcio? Área veicular móvel. Então, o cara que tem um carro grande, com mais potência, mais novo, ele paga mais. O que é interessantíssimo, considerando que o impacto ambiental, o impacto no viário, ele é maior. É algo que a gente devia pensar. E o segundo aspecto dessa proposta, que eu acho que é interessantíssimo, é uma das pouquíssimas propostas que pensa também em frear a tendência de carros monstros. A gente tem aí uma tendência muito clara, sobre a qual a gente fala muito pouco, de carros cada vez maiores. No meio desse desastre ambiental, acho que a gente já pode deixar de usar emergência climática para falar desastre climático, a gente já passou de fase aí. No meio desse desastre climático que a gente tem, o que a gente está vendo é uma tendência de carros cada vez maiores, incluindo carros a diesel. É algo que vem com muita força nos Estados Unidos e ganha força aqui. Eu participei de um debate recente em Brasília, onde estava se discutindo sustentabilidade e transporte, e aí em algum momento se falou da visão zero, e foi uma apresentação muito boa, mas, do mesmo jeito que não adianta a gente pensar em energia limpa só substituindo o combustível, não adianta a gente pensar em visão zero se a gente não olhar para essa tendência de carros gigantes, rápidos, que aceleram como se não houvesse amanhã. As duas coisas estão ligadas. A gente vai ter mortes no trânsito, com certeza. Não dá nem para falar em acidentes.
Acidente é algo que a gente não consegue prever. A gente vai ter ocorrências de trânsito fatais, não tem nenhuma dúvida. Segundo aspecto, que é a pergunta do Vinícius, eu acho uma ótima pergunta, Vinícius. A gente conversa muito sobre isso, tem pensado muito sobre isso. Eu gosto muito da leitura que o Lúcio faz sobre o tema, que envolve aí uma mudança do poder de decisão sobre como o sistema está organizado para o Estado. Eu acho que essa é uma premissa fundamental. Você pode ter participação da iniciativa privada na operação. Então, se eu contrato uma frota de aluguel para administrar um serviço de ônibus indo para lá e para cá, tudo bem. Eu acho que é algo que dá para a gente discutir, dá para a gente considerar como uma possibilidade. Mudando o sistema de remuneração e mudando o lugar de comando, de controle. É especialmente interessante aí picar os contratos. Em vez de contratos de concessão gigantes de 15, 30 anos, envolvendo todas as áreas da operação, você faz contratos menores para cada... Hoje em dia, o que a gente tem? Contratos com empresas que recebem por passageiro e que administram a bilheteria. É tipo, olha, dona Raposa, você pode cuidar desse galinheiro por meia hora? Não tem sentido, cara. É assim, não tem sentido em muitos níveis. E só para dar exemplo concreto, a primeira capital do Brasil a implementar a tarifa zero foi Palmas. Palmas implementou